Muito bem. Boa noite mais uma vez. A partir de agora, a aula está sendo gravada. O pessoal está chegando, a internet está lenta, está tudo demorado hoje. Mas vamos prosseguir. Quem não conseguir acompanhar, depois pega a aula gravada, tá? Eu vou já compartilhar a nossa atividade. Então, a aula de hoje é sobre gravimetria. Aí, estamos seguindo o modelo de questionário, né, com aula em vídeo. Então, vamos assistir os vídeos que tem para depois responder as perguntas. Vamos começar com a análise gravimétrica. Esse vídeo divide-se em duas partes. Então, o que consiste a análise gravimétrica? Consiste em operação para se determinar a quantidade de um constituinte de uma amostra por pesagem direta do elemento puro ou de um de seus derivados cuja composição é conhecida e bem definida. Então, eu tenho um material, esse material eu tinha uma amostra, e aí, dessa amostra, eu vou analisar a presença ou não de um composto ou de um elemento químico. O processo de análise da química analítica. Nós sabemos que a química analítica pode ser dividida em duas, que é a química analítica quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, por outro lado, subdivide-se ainda em instrumental e clássica. Né? A química analítica instrumental, ela lida mais com a instrumentação de equipamentos, e a clássica trabalha com gravimetria e com volumetria. Né? Nós vamos ver esses dois processos durante essas aulas, essas videoaulas, né? A gravimetria e a volumetria. Os métodos gravimétricos de análise eu posso classificar praticamente em quatro: a gravimetria de precipitação, de volatização, a eletrogravimetria e a titulação gravimétrica. A gravimetria por precipitação, o próprio nome já diz, consiste na precipitação de um material ao qual você deseja identificar. Né? Então, analisa esse aparato de uma solução da amostra como um precipitado e é convertido a uma espécie de composição conhecida que pode ser pesada. A volatização. A gravimetria de volatização, ela ocorre quando um dos materiais presentes da amostra é volatilizado como um gás. Por exemplo, eu quero determinar o teor de óxido de cálcio em calcário, carbonato de cálcio. Então, eu vou fazer a calcinação, que é o aquecimento. Parte dessa molécula vai se desprender, no caso, o CO2. E aí eu vou ter só óxido de cálcio. Então, eu poderia dizer que essa análise seria uma gravimetria de volatização. A eletrogravimetria analisa esse aparato pela decomposição de um eletrodo por meio de uma corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho uma bauxita e eu quero separar o alumínio. Então, eu quero identificar a quantidade de alumínio que eu tenho numa amostra de bauxita. Então, nesse caso, eu faço a eletrogravimetria. Eu aplico uma diferença de potencial usando eletrodos inertes, no caso de grafite, e aí eu determino, eu precipito o alumínio, somente o alumínio, o elemento alumínio, e aí eu determino a quantidade desse elemento nessa amostra de bauxita. E a titulação gravimétrica, ela consiste em determinar a concentração de um material, ou determinar o material pela neutralização. Então, eu faço a titulação pela titulação. Eu sei o número de mols que eu usei, e pelo número de mols que eu usei, eu tiro a quantidade desse material, eu determino a quantidade desse material. Quais são as vantagens? Ela é exata, é precisa, e basicamente usa somente para balanças analíticas. Né? É uma técnica que é fácil de controlar os possíveis pontos de erros, não há necessidade de calibração, ou seja, é uma mediação direta, e as determinações podem ser realizadas com aparelhos relativamente baratos. Basta você ter, por exemplo, um cadinho ou uma mufa de aquecimento. Né? Claro que se eu tiver, por exemplo, eu posso usar também equipamentos mais caros, como um cadinho de platina, que é mais caro. Né? Então, o peso do elemento, o composto, ele pode ser calculado a partir da fórmula química do composto. E isso nós já sabemos, pegando-se as massas atômicas de cada elemento, soma e tem uma massa do composto. Né? A gravimetria por precipitação ocorre em etapas. Quais etapas desse processo? Primeiro, você prepara a solução. Né? Em seguida, eu vou precipitar esse material. Né? Como? Eu vou precipitar
precipitar, geralmente por adição de algum reagente. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero precipitar cloreto de prata. E para isso eu tenho nitrato de prata. Então, eu quero precipitar. Como é que eu faço? Adiciono cloreto de sódio. No momento que eu adiciono cloreto de sódio, o cloreto de prata vai se precipitar. Ok? Aí, segundo, é a digestão. O que seria a digestão? A digestão seria, na verdade, você deixar esse precipitado se decompor no fundo. Ou seja, formou o precipitado, ele vai se depositar no fundo. Né? Depositando no fundo, eu tenho automaticamente uma precipitação, né? Ou seja, a digestão. Em seguida, eu faço a filtração. Da filtração, eu elimino o sobrenadante e vou lavar o precipitado. Feito isso, esse precipitado vai para a secagem e para calcinação em seguida a sua pesagem. Dentro da gravidez de precipitação, o preparo da amostra, nós devemos ter alguns cuidados e algumas precauções necessárias para que essa pequena quantidade represente fielmente um material cuja composição se quer determinar. Então, você tem que ter, no momento de preparar essa solução, você tem que ter o cuidado que a concentração seja exatamente aquela que você esteja preparando. Né? O preparo da solução ataque. O que seria a solução ataque? É a solução que você vai misturar a sua amostra para que o material desejado se precipite. É necessário que o elemento esteja em solução para se iniciar essa análise. Precipitação e digestão. O elemento acidosado é separado da solução através da formação de precipitado, que é a digestão. Nós já vimos isso, né? É o tempo em que o precipitado, após ter sido formado, permanece em contato com a água-mãe, ou seja, a digestão é exatamente a decantação, o tempo que ele vai levar para decantar este material. A outra etapa seria a filtração, que é você separar o precipitado da água-mãe, em seguida esse precipitado dele é lavado, né, para eliminar impurezas solúveis e também impurezas não voláteis. Após esse processo de lavagem, que você repete 2 ou 3 vezes, dependendo do material, você vai levar esse material para um forno. Que a gente tem, por exemplo, aqui um forno mufa. Né? Esse forno mufa é um forno cerâmico, que atinge temperaturas de aproximadamente 1.200 graus, até 1.200 graus, e você coloca o material a ser seco aqui. Então, nessa calcinação, esse material vai ser aquecido e eliminar toda impureza ou líquido que ainda tenha, né? O líquido que ainda tem até você obter uma massa constante, né? na calcinação. Inclusive, você pode programar esse aquecimento numa faixa de temperatura que a gente chama de rampa de aquecimento. Daí você pode programar o aquecimento até uma certa temperatura, ele esfria, vai até outra temperatura, e assim gradativamente para que possa ir eliminando materiais voláteis que ainda possam existir dentro dessa sua amostra. Quais são as propriedades dos precipitados? Né? A característica de um bom precipitado é que ele tem uma baixa solubilidade em água ou em outros solventes, ser fácil de recuperar por filtração, né? Não ser reativo com ar, e ser algo onde o nosso analítico seja apenas uma pequena porção do precipitado. Ou seja, dentro desse precipitado ele tem a quantidade, ele seja apenas uma pequena quantidade do precipitado. Ou seja, você pode preparar uma solução e de repente precipitar todo o material, né? E aí não fica legal. Então é interessante você precipitar apenas uma parte do material, porque caso dê errado você possa repetir. Os precipitados podem ser cristalinos, né? O que seria um precipitado cristalino? Eles são mais favoráveis para fins gravimétricos, né? As partículas são cristais individuais, geralmente pontiagudos, né? Esses cristais, eles são densos e se sedimentam com facilidade e, em geral, eles não se deixam contaminar por absorção, ou seja, absorver impurezas dissolvidas através do ar, por exemplo. Né? Então, os cristais são cristais pontiagudos, eles têm aspectos vítreos, na verdade. Um precipitado pulvurulento, ou simplesmente a gente pode classificar ele como finamente cristalinos, o que seria precipitados pulvurulentos, na forma de pó, certo? Na verdade, eles são agregados de diminutos cristais, são densos, que se sedimentam também facilmente, e muitas vezes são pós tão finos que dificultam a filtração. Por quê? Porque eles entopem os poros dos filtros, tá? E nós também temos os precipitados grumosos, que eu posso levar, por exemplo, em consideração os aletos de prata, né? Eles são resultado da floculação de colóides hidrofóbicos, ou
seja, de colóides que não se misturam à água. Vou te dar um exemplo aqui, que nós temos aí o cloreto de prata. Né? O cloreto de prata, quando precipitado, ele tem um aspecto gelatinoso. Então, esse aspecto gelatinoso eu chamo de precipitado glumoso. E na próxima aula a gente vai continuar com o nosso conteúdo e alguns problemas, certo? Então, boa tarde a todos e um bom final de semana. Muito bem. Retornando para a nossa atividade, ainda tem mais um videozinho, só que esse vídeo não é para assistir ele todo, é só uma parte dele. A parte que interessa para a gente vai do 2 minutos e 46 segundos até 6 minutos e 48. Vamos lá. Eles resultam também da população de colóides hidrofóbicos, né? Eles são volumosos, eles têm consistência de flocos e oferecem calcinação dos precipitados. Né? Então, assim, você pode até questionar, mas não é a mesma coisa? Secagem e calcinação? Praticamente seria. Vamos dizer que sim. Mas a secagem é a eliminação de água apenas. Então, eu vou secar um determinado material, vou colocar no estufa a baixa temperatura. Se eu vou perder somente água, vou colocar 150 graus aproximadamente. Então, 200 graus. Eu vou perder água com alguns solventes, né, usado na precipitação. Mas a calcinação não. A calcinação eu coloco dentro de um forno, uma mufa, né, dentro de um cadinho a 1.200 graus, e esse material ele vai se decompondo em materiais até obter o material mais estável possível. Tá? Então, assim, a secagem e a calcinação ela ocorre com o aquecimento desses precipitados até se obter uma massa constante. Né? Ela serve para remover o solvente, qualquer espécie volátil arrastada com precipitado, tipo água de hidratação, né? E a decomposição do sólido. Tudo eu faço através no caso, a decomposição só ocorre através da calcinação. Dificilmente tu vai obter através da secagem, tá certo? E, né, nós podemos ver, nós temos aqui 3 curvas, né? Tem a curva de aquecimento do AgCl, né, e a do sulfato de bário. Então, se você observar, essas duas curvas, elas são retas, né, praticamente retas. Então, nesse caso, tu teve apenas a secagem desse material. Então, houve uma perda de massa, aproximadamente aqui nesse ponto, ó, uma perda de massa. Aí você diz, como é que eu identifico isso como uma perda de massa? Você tem uma curva, ela vai descendo, até ficar constante. Então, nesse caso aqui, houve uma perda de solvente apenas, de água, né? Nesse caso aqui, tu tem, por exemplo, o hidróxido de alumínio hidratado. Então, se você observar, o aquecimento começa num determinado ponto, aqui, então ele vai perdendo essa água, que a gente chama de água de hidratação, vai perdendo, até ele chegar a uma massa constante. Então, nesse caso aqui, tu tem óxido de alumínio, né, ou trióxido de alumínio seco, sem água de hidratação, né? Mas nesse caso aqui, gente, que é onde eu tenho rampas de aquecimento, como você pode observar, o que são rampas de aquecimento? São esses trechos, ó. Tenho esse. Essa rampa de aquecimento, isso quer me dizer o quê? Isso quer dizer degradação, certo? O nome dessas curvas chama-se termograma, né? E você obtém através de um analisador TG, como é chamado, né? Que é analisador termogravimétrico. Ele vai analisando a perda de massa do material ou a sua decomposição. Então, você pode ver que ele iniciou o aquecimento do oxalato de cálcio. Né? Então, com certo tempo, esse oxalato de cálcio perdeu água, essa rampazinha de aquecimento aqui, que vai até 200 graus aproximadamente, é perda de água. Né? A partir de então, você pode ver um aquecimento constante, há uma queda, ou seja, ele se degradou, sofreu a primeira degradação. Então, nessa primeira degradação, ele se transformou em carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, por sua vez, vai perder CO2, e ao perder CO2 se degradou, formou o óxido de cálcio, o aquecimento aproximadamente lá em 1000 graus. Né?
nesse caso, tu tem uma degradação, então uma calcinação. Nos demais, tu tem uma secagem, tá ok? Qual a utilidade da análise gravimétrica? Né? Então, a maioria dos cálculos orgânicos e inorgânicos sofrem precipitação através da análise gravimétrica. Espécies leves como água, por exemplo, CO2, SO2 e 2, eu posso eliminar através de análise gravimétrica. Né? Eu posso, por exemplo, isolar a lactose dos derivados do leite. Né? Nós vemos que tem pessoas que têm tolerância à lactose, então essa retirada da lactose, que é o açúcar do leite, eu posso retirar através de análise gravimétrica. E muitos outros processos, né? Os salicilatos, que são usados na preparação de medicamentos, a própria fenolftalina, que é usado como laxante, a nicotina, pesticidas e assim por diante. Tudo determina através de análise gravimétrica. Que seria gravimetria por volatilização. Bem, eu acho que é até aqui. Voltando lá. Era para a gente ver até 6 minutos e 48, até passei um pouquinho. Então, pessoal, com esses 2 videozinhos que nós acabamos de ver, vocês têm condição de responder essas 9 perguntinhas aqui. No que consiste uma análise gravimétrica? No primeiro vídeo, se vocês voltarem lá, vocês vão achar que a resposta é: análise gravimétrica é uma análise química quantitativa que é utilizada para determinar agentes químicos que são estáveis, né? Pode, por aquecimento, você elimina as impurezas e consegue chegar num valor preciso, né, da substância, do teor da substância que você está procurando. Quais são os métodos gravimétricos? Aí ele começa. Tem gravimetria por titulometria, tem por eletrogravimetria, tem por precipitação. São 4 itens de métodos diferentes que utilizam essa técnica da gravimetria. Quais são as vantagens de fazer uma análise gravimétrica? A vantagem é que você tem uma precisão boa, né? O equipamento para fazer isso não é caro, você consegue fazer sem precisar de uma contraprova, de uma padronização específica. Então, tem lá algumas vantagens que possibilita a escolha desse método de análise. 4. Quais são as etapas da análise gravimétrica de precipitação? Aí tem que fazer a preparação da amostra, tem que fazer depois o tratamento da amostra, tem que fazer a digestão da amostra, a filtração da amostra, né, secagem da amostra e, por último, a análise. Então, essas etapas também, esse vídeo é bacana porque ele é quase todo escrito, é comentado, mas é tudo escrito. Dá para você parar o vídeo e anotar, né, as respostas com maior facilidade. 5. Quais as características de um bom precipitado da análise gravimétrica? Um bom precipitado é aquele que não se contamina, aquele que tem característica de um cristal grande, que fica retido no filtro. Essas características também estão citadas no vídeo e escritas, né, no slide. Quais são os tipos de precipitado? São 4 tipos: o cristalino, pulverulento, gelatinoso e grumoso. 7. Quais são as diferenças entre secagem e calcinação? A secagem, ela é geralmente para tirar solvente e vai de 100 graus a 200 graus. E calcinação usa a temperatura bem alta, até 1200 graus, e é para você retirar todos os compostos voláteis, né, e deixar a amostra na composição mais estável que ela tem, como, por exemplo, carbonato de cálcio, CaCO3, quando aquece, ele libera CO2, fica só o óxido de cálcio. 8. Nos gráficos apresentados no vídeo, já no segundo vídeo, quais se referem à secagem, quais se referem à calcinação. Ele mostrou 3 gráficos. O primeiro e o segundo gráfico mostra uma secagem, porque tira solvente no primeiro, no segundo ele elimina a água que tem no composto, que é um composto hidratado,
elimina a água. No terceiro, que ele decompõe o produto. Então, na calcinação, ocorre decomposição do produto que está presente. E no 9, quais as utilidades da análise gravimétrica? Serve para várias análises, né? No segundo vídeo, no finalzinho do vídeo, ele vai falando, né, para quais tipos de análise você consegue utilizar essa análise gravimétrica. Agora, para a gente responder a segunda parte, ou a parte C, né, temos que ver esse videozinho. Vamos passar ele também. Pessoal, vamos agora à amostra 2. Pessoal, agora com as amostras já pesadas, nós vamos iniciar diluindo cada uma delas em 50 ml de água destilada. Vamos fazer a diluição das duas amostras. Pessoal, nós vamos transferir essa amostra para um becker de 500 ml. Daí nós vamos lavando o becker até que ele atinja 250 ml. Eu tenho aula, não vem pra cá não. Não vem pra cá. Tá dando aula? Não vem pra cá. Dando? Dando ou não? Tá dando? E, pessoal, Não. fizemos a diluição até aproximadamente 250 ml. Vamos agora à amostra 2. Meu Deus do céu. Eu não quero ver direito, eu não quero. Vai lá ajudar. Vai, ele vai bater. Olha que eu tô aqui dando aula, não Não, posso sair acaba daqui. não. Prontinho, pessoal. Segunda amostra, fizemos a diluição até por volta de 250 ml. Vamos agora, então, à próxima etapa. Pessoal, a próxima etapa é adicionar meio ml de ácido clorídrico concentrado em cada uma das amostras.
Vamos fazer isso. A próxima etapa, pessoal, é aquecer as duas amostras até a ebulição. Vamos fazer isso então. Vamos aguardar até que entre em ebulição. Pessoal, enquanto as amostras de sulfato elas são aquecidas, nós estamos aquecendo aqui também cloreto de bário a 5%. Nós estamos aquecendo uma quantidade e quando as amostras entrarem em ebulição, nós vamos adicionar de 10 a 12 ml dessa solução de cloreto de bário a 5%, para que haja então a precipitação. Vamos aguardar. Pessoal, então as amostras estão entrando em ebulição. Nós vamos gotejar agora 10 a 12 ml da solução de cloreto de bário que nós aquecemos. Ela está quente, nós vamos fazer isso agora. Eles estão me vendo? Vamos aguardar que o precipitado então se sedimente por 2 minutos. E daí vamos fazer mais um teste. Pessoal, agora que o precipitado sedimentou, nós vamos fazer um teste com o sobrenadante, ou seja, a parte de cima da amostra, que não pegue o precipitado. Nós vamos coletar uma pequena amostra, colocar num tubo de ensaio, e aí então pingar algumas gotas de cloreto de bário para ver se ainda há precipitação do sulfato. Se houver, nós vamos adicionar mais cloreto de bário. Vamos fazer o teste então. Olha, pessoal, parece que não houve mais a formação de precipitado, ó. Está bem clarificado. Vamos fazer o mesmo teste com a amostra 2. Ó, também, pessoal, não houve formação de precipitado, a amostra está bem clarificada, transparente. Então, pessoal, feito esses testes, vamos seguir para a próxima etapa. Pessoal, então a próxima etapa é deixar as amostras em repouso em banho-maria por 1 hora. Nós vamos cobrir com um vidro de relógio e vamos aguardar 1 hora, então, no banho-maria. Pessoal, está completando 1 hora, então, de repouso no banho-maria. Já desliguei o banho. Vamos retirar as amostras, então.
Pessoal, o próximo passo é testar novamente o líquido sobrenadante com algumas gotas de cloreto de bário, para verificar então se a precipitação foi completa. Vamos fazer esse teste então. Aqui está o cloreto de bário. Perceberam, pessoal? Não houve mais precipitação no sobrenadante. Então, realmente a precipitação foi completa. Vamos fazer agora na amostra 2. Mesma coisa, pessoal. Não houve mais precipitação, o líquido sobrenadante continuou transparente. Então, realmente a precipitação foi completa nas duas amostras. Pessoal, nós vamos agora pesar os cadinhos que nós vamos usar na filtração das nossas amostras. Os cadinhos de Gush, eles ficaram 30 minutos na estufa a 105 graus antes de realizarmos a pesagem. Agora que já estão na temperatura ambiente, vamos então anotar as massas dos cadinhos. Pessoal, esse é o cadinho número 2. A próxima etapa, pessoal, é a filtração das nossas amostras. Nós vamos filtrá-las com pressão reduzida. Vocês podem ver aqui a bomba a vácuo, um kit assado, no cadinho de Gush. Esse é o cadinho de Gush número 4. Lembrando que esse número 4 refere-se à sua porosidade. Então, vamos iniciar filtrando a nossa primeira amostra. Nós vamos usar 5 porções de 20 ml de água quente e uma porção de 10 ml de etanol. Vamos começar. Pessoal, percebam como o filtrado está bem clarificado. Agora vamos adicionar 10 ml de etanol. Eu tenho etanol. Muito bem, pessoal. Nossa amostra 1 já está filtrada. Pessoal, vamos realizar a mesma coisa então com a nossa amostra 2. Vamos realizar a filtração no cadinho de Gush,
5 porções de 20 ml de água quente e uma porção de 10 ml de etanol. Pessoal, por último, 10 ml de etanol. Prontinho, pessoal. Nossa amostra 2 já está filtrada. Vamos agora para a próxima etapa. Pessoal, agora nós vamos colocar os cadinhos de bucho na estufa a 105 graus Celsius e durante períodos de 15 minutos vamos realizando a pesagem na balança analítica até o peso ser constante. Pessoal, vamos então à pesagem dos cadinhos. Essa já é a terceira vez que o peso se mantém constante. Então, nós vamos pesar e podemos anotar a massa dos cadinhos. Vamos agora ao cadinho número 2. Pessoal, então, com as massas dos cadinhos anotadas, vamos agora aos cálculos da determinação de sulfato nessa amostra de sulfato de sódio. Muito bem, voltando para a nossa atividade, já que vimos esse vídeo mais longo que os outros, né? Mas essa análise que ele fez é um exemplo clássico de análise gravimétrica. Primeira pergunta, qual a substância utilizada como amostras? Lembra que ele usou 2 becquerels, né, para poder fazer a preparação da amostra. Foi de sulfato de sódio. Aí como é que ele diluiu aquele sulfato de sódio? Diluiu com água, o solvente foi água. Na sequência, ele colocou cloreto de bário. Para que colocou cloreto de bário? Para formar precipitado. Que precipitado que se formou? Sulfato de bário. Na sequência, o que ele fez? Ele fez uma filtração. Mas qual é o nome dessa filtração que ele fez? Foi a filtração a vácuo. Fazendo a filtração a vácuo, ele precisou usar um cadinho, né? Um equipamento para poder colocar a solução dentro e filtrar. Aquele cadinho, o nome do cadinho é cadinho de Gooch. Se escreve G-O-O-C-H. E na sexta pergunta, a análise gravimétrica utilizou no final um processo de secagem ou de calcinação. Ele pegou o cadinho, depois de filtrado, colocou numa estufa para fazer
a evaporação do solvente. Isso daí chama-se secagem. E pede aqui para explicar. Tá? Essa explicação, por que fez secagem, não fez calcinação, foi por causa que queria só tirar o solvente. O solvente, no caso, era o álcool que ele usou para poder fixar melhor o componente no cadinho. E aqui no próprio roteiro diz que tem mais um vídeo aí para ser visto no YouTube. Não conseguimos colocar aqui para vocês. Porém, o nome do camarada é André Cera. Quem tiver curiosidade de entender mais sobre o assunto, fique à vontade. Beleza? E é isso. Alcineia, Maria e Bia, vocês estão de parabéns, conseguiram ficar até o final. Esse é um assunto, confesso que é chatinho. Seria muito melhor se fosse no laboratório, né? Mas, infelizmente, não podemos ter essa aula no laboratório prática. E o ano que vem, a gente não sabe nem como é que vai ser o ano que vem, porque tá aí uma guerra de vacina no Brasil. Vai começar a vacinação possivelmente no começo do ano que vem, junto com as aulas. Aí quem vai receber a vacina primeiro? Os idosos e as pessoas que trabalham na área de saúde. Até chegar na gente, isso vai lá para o meio do ano. E aí eu não sei como é que vai ser o começo do ano que vem, se vai continuar assim pela internet, ou se vai ser aquele ensino híbrido, né? Híbrido, que você vai na escola uma vez por semana. Não sei. O ano que vem a gente vai saber. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, que o meu conteúdo da minha disciplina de analítica, né, de laboratório, ela termina hoje. Eu já passei para vocês tudo que eu tinha que passar. Na semana que vem eu vou fazer uma revisão, né, de coisas que nós já vimos. Na outra semana, né, será um roteiro único, unificado, só com as matérias do professor Ricardo, né, para o pessoal da Química, de primeiro ano, vai ser só Química Orgânica e Química Aplicada, que o professor Ricardo dá essa matéria, acho que nunca esquecer. E para o meio ambiente, será matéria de Ecologia e Recursos Naturais. Como ele ficou muito tempo sem passar esse roteiro para vocês, vai ser um único roteiro só com perguntas dessas disciplinas, mas valendo nota para todos os professores. E aí, na última semana, vai ter um outro roteiro unificado. Então, daqui para frente, eu não vou dar mais aula para vocês pela internet. Como só vai ser, né? Semana que vem é revisão. Para fazer revisão, não precisa de aula. É só vocês usarem o conhecimento que vocês têm. Na outra semana é unificado, na outra é unificado. Depois, na véspera de Natal, diz que a prefeitura vai fazer um especial de Natal para vocês. Eu não sei como é que vai ser isso. Vai ser um roteiro que a prefeitura vai fazer. Tá bom, pessoal? Mas desejo a vocês tudo de bom. Qualquer dúvida pode mandar pelo Zap, perguntas, que eu ajudo a responder, beleza? Alguma pergunta agora? Obrigada, professor. Tá bom. Não, eu tenho a agradecer a dedicação de vocês, né, com a gente. Vocês estão guerreiros. Parabéns aí. Estamos juntos, professor. Tá joia. Precisamos, estamos aí. Tá bom, obrigada. Tchau.